O caso dos respiradores aqui de São Paulo, que estão sob investigação, cada um deles aqui em São Paulo custou R$ 183 mil, cada respirador. 183 mil. Mas para quem? Para a prefeitura ou para o Não, governo do Estado. Governo do Estado. Governo do Estado. Então o Edson, que realmente apareceu, eu falei que o Edson não ia desaparecer. Eu estava até falando o Edson desaparecido, porque é para provocar que o Edson não corre da raia, ele está sempre aqui para responder. Eu gosto de autoridade assim, que não se esconde em momento de denúncia, de crise ou coisa parecida. A primeira pergunta para o Edson é uma pergunta clássica que surgiu agora da investigação da Polícia Federal com perspectiva de fraude na construção de hospitais de campanha no Rio de Janeiro, que envolve a mesma empresa que teria construído os hospitais de campanha do Pacaembu e do AMB. Bom dia, secretário. Boa tarde. É um prazer falar com o senhor. Boa tarde, Datena. Desculpa o atraso. Nós estamos agora inaugurando mais 10 leitos aqui de UTI com o prefeito Bruno Covas, no Hospital do Servidor. Por isso que Boa notícia. Aqui para a sua entrevista. Boa notícia. Essa ligação dessa empresa aí com a promessa de que iria construir hospitais de campanha lá no Rio de Janeiro a um preço de 700 milhões e de 8 entregou apenas 1, faltam 7, não é? E é alvo também da investigação da Polícia Federal, é a mesma empresa que construiu esses hospitais, segundo a gente levantou, a mesma organização que construiu os hospitais de campanha aqui em São Paulo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ou fica complicada a participação dessa empresa aí? Não, Datena, aqui a empresa que construiu os 2 hospitais de campanha, tanto no Pacaembu como estruturou o hospital do AMB, não foi o IABAS. O IABAS é uma associação, é uma entidade que presta serviços de saúde. É um contrato já antigo aqui da cidade de São Paulo. Ali na Zona Norte o contrato é com eles e mais a SPDM, são essas 2 associações que coordenam o hospital do AMB e o hospital do Pacaembu é o Einstein. Mas quem fez os hospitais é uma outra empresa, não tem nada. Sei, mas essa empresa teria que participação, por exemplo, na contratação de pessoas para fazer esse hospital? Ela é dona, na realidade o IABAS que tem prestado um serviço bastante adequado, cumprido o contrato aqui conosco. Eles prestam serviço para a prefeitura na região central da cidade e também na zona norte da cidade. Junto com a SPDM, que é uma outra organização social, eles então que nos ajudaram na estruturação do hospital, de uma das alas do hospital do AMB. Todo o contrato, toda a formalização segue rigorosamente, inclusive, patamares idênticos de contratação do Einstein, da SPDM, do IABAS. Não há nenhuma distorção em relação a isso, mas como já disse o próprio prefeito Bruno Covas, aqui o município está inteiramente aberto e transparente para qualquer eventual averiguação que tenha que ser feita. Então lá eles fazem esse tipo de serviço, não construíram, me parece que é diferente do que houve no Rio de Janeiro, que lá o IABAS, além de prestar o serviço, teria feito a construção, a estruturação do hospital. Aqui em São Paulo não foi desse jeito. Aqui em São Paulo, inclusive, Datena, um estudo feito por organizações sociais e também a gente colheu aí os valores do Tribunal de Contas da União, o preço do leito unitário aqui na cidade de São Paulo, ele é menor do que todos os hospitais de campanha que foram feitos no Brasil. Então aqui a gente realmente, graças a Deus, estamos tranquilos aí com isso. Ok, o Agostinho tem uma denúncia, ele quer falar diretamente com o senhor sobre essa denúncia, ele fez a denúncia ontem e quer completar, parece que tem mais gente para ele ouvir hoje, não sei se a gente solta durante a sua entrevista ou ele faz a colocação e o senhor responde e depois a gente dá o trecho que faltou ele dar ontem. Pois não, Agostinho? Secretário, boa tarde para o senhor, obrigado aqui pela entrevista. Tem a ver, secretário, com os testes de Covid, né? Chegaram vários testes, um lote novo de testes, que a princípio, pelo que se falou,
teria como prioridade atender pessoas que prestam serviços essenciais, como policiais que estão sendo submetidos a teste de Covid e também profissionais da saúde, como é lógico. E a gente tem recebido muita reclamação, a gente pode depois colocar no ar, se o senhor quiser agora ou depois, a palavra de alguns profissionais da saúde, médicos e enfermeiros, alguns deles, e esse é o relato que nós temos hoje, de uma enfermeira que está com sintoma de Covid. Ela está preocupada, óbvio, com tudo isso. E ela foi informada, ela presta serviço para um posto de saúde municipal que é ligado ao Santa Marcelina. Essa relação que o poder público aqui em São Paulo tem com hospitais privados até para utilização de leitos. No caso aqui, é um posto de saúde ligado ao Hospital Santa Marcelina. E ela conta aqui para a gente, acho que vale a pena a gente colocar agora para a gente sentir a voz da pessoa que está sofrendo esse problema. Ela conta que esperava conseguir fazer o teste, mas foi surpreendida com a informação de que ela não poderia fazer esse teste. Eu trabalho num posto de saúde que é administrado pelo Santa Marcelina aqui na Zona Leste. É serviço para a prefeitura, gente. E aí os testes chegaram, que é o que fura o dedo, para funcionários da rede pública, de qualquer lugar, São Paulo. Eu apresentei sintomas, porém, o teste só é realizado se eu não estou com sintomas no momento. Eu tenho que ter apresentado sintomas há 5 dias antes. Na hora de fazer, eu não posso ter sintoma mais. Eu tenho que ter tido há 5, 7 dias atrás. E agora não mais, entendeu? Quer dizer, qual que é a lógica disso? Quer dizer, você apresentou o sintoma 5 dias, 15 dias atrás... Quer dizer, nesse período você já contaminou possivelmente muita gente. Já contaminei todo mundo, exatamente. Isso, exatamente isso. Que eu só vou fazer o teste depois que eu não tiver mais sintoma. Isso não faz sentido, Não tem lógica. Não faz sentido. Eu já contaminei a gestante que eu tô atendendo, o menor de ano que eu tô atendendo. Eu contaminei o hipertenso, o idoso que tá dentro do consultório comigo. E assim vai. E contaminou o pessoal da tua casa também, né? E na minha casa também, nos meus pais eu não posso nem pensar em ir, né? Porque a gente não sabe, sem contar minhas filhas, meu marido, então tem todo esse negócio. E no final você acabou não fazendo o teste, então? Falei com a minha RT para eu fazer e aí ela acabou não autorizando, meio que se esquivou e aí eu não fiz, entendeu? Aí o médico da unidade também não pediu, porque ele precisa pedir, e aí eu não fiz. Simplesmente ignoraram e não permitiram, ignoraram. Chegaram a pelo menos dar uma desculpa para isso, não? Não. Embora a gente saiba, né? Porque se desse positivo eu ia ter que ir embora para minha casa. Aí seria um funcionário menos na unidade. Você acha que esse então é o motivo de verdade para eles evitarem fazer teste? Com certeza, Agostinho, com certeza. Porque é inadmissível. A gente faz a coleta dos pacientes, que quando o paciente sintomático chega, o médico avalia, pede para fazer o teste do swab, que é aquele do cotonete. A gente que tem esse contato, que faz essa coleta, está exposta ali e não podemos fazer o teste. É uma coisa assim surreal. Bom, e é isso, ela não fez o teste. Esse é um relato de vários outros, viu, secretário? Aliás, nós temos aqui, o Santa Marcelina não fez o teste e aí ofereceu uma promoção. O teste pago custa R$240 para profissionais da saúde que não conseguiram fazer de graça, eles pagariam 190. É a promoção que me parece descabida aqui num caso de uma profissional de saúde que lida diretamente com pacientes com coronavírus, secretário. Agostinho, primeiro é o seguinte, nós estamos fazendo desde o início da pandemia o teste de PCR naqueles profissionais que apresentam sintomas e imediatamente nós afastamos esses profissionais para que eles possam cumprir a quarentena, se tratarem e depois voltarem ao sistema de saúde. Nós recebemos um conjunto de testes rápidos, chamado testes rápidos, que o Ministério da Saúde, através da Secretaria Estadual, nos enviou. As organizações sociais também disponibilizam para os seus funcionários esses testes, mas nós acabamos tomando, Agostinho, uma decisão da Atena, o prefeito inclusive acabou de anunciar, nós vamos fazer o teste sorológico para os 90 mil funcionários públicos da prefeitura.
porque com isso, nos 96 distritos da cidade, a gente vai conseguir fazer aí um inventário bastante importante para saber os funcionários nossos que já estão imunes, né, para dar essa segurança a mais para os nossos funcionários. Mas não há nenhuma orientação. E esses casos suspeitos, Edson, no meio do caminho? Os casos suspeitos a gente afasta imediatamente, Datena. Pessoa suspeita... Por que nesses casos não aconteceu, então? Por que essas pessoas não foram afastadas? Então, nós vamos agora, em função da sua observação, da observação que o Agostinho faz, vamos ver, não é essa orientação inclusive para um protocolo que é pública no site da Secretaria, para todos os funcionários da rede direta e também para os funcionários de OS, funcionários que apresentem sintomas, faz o PCR, não é o teste rápido, não, é o PCR, né, para exatamente poder afastar o funcionário, deixar ele se recuperar e depois voltar com segurança ao trabalho, né? Mas, de qualquer maneira, nós agora tomamos essa decisão no final de semana. Nós vamos testar, a partir de segunda-feira, com testes sorológicos, 90 mil profissionais de saúde em toda a cidade. A alegação o PCR é o mais seguro, né? O PCR é o mais seguro, sorológico. O PCR e o sorológico são aqueles que nos dão uma radiografia muito precisa se a pessoa está com a Covid naquele momento ou se eventualmente ela já passou, já teve, não teve sintomas, mas está imune à doença. A alegação é que alguns desses testes não seriam feitos para exatamente não identificar o problema e não ter que afastar mais um profissional da saúde, que a gente sabe tem acontecido com alguma frequência. Quer dizer, se é esse o raciocínio de algumas OS, é algo até criminoso, né, secretário? Não, assim, não, eu quero acreditar de jeito nenhum. São todas, você imagina o risco que uma orientação dessa ocasiona ao profissional, à família e às pessoas que são atendidas. Não posso acreditar que seja essa a orientação, ao contrário, uma maneira que você tem de preservar o bom atendimento é exatamente dar segurança ao profissional de que ele tem segurança para atender as pessoas, né? Não atender, e mais, nós, inclusive, a Secretaria também soltou uma orientação, todos os profissionais, além desses que eventualmente sejam sintomáticos, mas todos os profissionais acima de 60 anos, a gente afastou do serviço, não estão na linha de frente. A gente realmente não pode correr o risco. Uma doença que é altamente transmissível, que todo mundo pode ter a doença, é um risco grave e desnecessário. Bom, vamos ver então as unidades que o Agostinho está denunciando. Já foram claros aí os relatos e obviamente que a Secretaria deve tomar alguma atitude em relação a isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, só Agostinho? Aproveitando, o Garrafa me lembrou aqui o caso do SAMU, né? A gente mostrou aqui aqueles aventais, como você falou, Datena, quase invisíveis, de tão transparentes que eles são. Não protegem rigorosamente nada. A gente tinha o testezinho até que E é um componente importante do EPI, do equipamento. A água atravessava todinho, Tem gente do SAMU, secretário, trabalhando com avental que não protege rigorosamente contra nada. Então, Agostinho, olha, essa é uma outra coisa importante. Nós temos aqui na Secretaria uma comissão composta de médicos, epidemiologistas, técnicos de enfermagem, infectologistas, e é esta comissão que aprova todo o material que a Secretaria compra, e materiais que eles têm obrigatoriamente que ter a aprovação e a autorização da Anvisa, né? Não acredito que os nossos profissionais aqui que fazem esse atestamento indiquem que a Secretaria e a Prefeitura compre algo que não é adequado. O avental que a gente tem distribuído para o SAMU é o avental impermeável, aquele azul, a máscara N3. O avental branco, que é mais permeável, são para os pacientes, não são para os funcionários. Então, acho que esse é o ponto, viu? Esse é o ponto. A gente está mostrando, inclusive, agora, o pessoal está acompanhando no YouTube, né, Datena? Fizeram um teste dentro da ambulância, o profissional lá, o socorrista, ele usa um spray para mostrar como a água atravessa por completo. Então é isso. Não, é para saber se o socorrista está usando o avental que o paciente deveria usar. Não, mas esse socorrista está usando errado, porque ele tem o avental azul impermeável. Se ele está usando o branco, ele está usando de forma incorreta. Saber se todos têm, né, secretário?
Não, a gente, Agostinho, conseguiu, graças a Deus, como a gente comprou tudo no mercado aqui interno, inclusive, e todos efetivamente, nós não podemos distribuir um material que não tenha adequação, quer dizer, é uma coisa inaceitável, quer dizer, então o que a gente distribui em todos os equipamentos nossos, sobretudo do SAMU, né, e nos demais, passam por essa comissão, passam pela acreditação da Anvisa, né? Esse avental branco não é para funcionário, esse avental branco é para paciente, né? Então, vamos tentar também identificar quem foi eventualmente o profissional que usou de forma incorreta, mas nós não podemos disponibilizar esse tipo de material, ele não é adequado. O material adequado é o azul impermeável. Bom, secretário, mais alguma coisa? Não, Datena, primeiro agradecer aqui na cidade de São Paulo, o esforço feito pela população nesse processo da quarentena, tem sido bastante importante. A gente, graças a Deus, estamos conseguindo aí, com a implantação dos leitos de UTI, poder tratar todas as pessoas que precisam de um leito na cidade. Essa pandemia, você tem acompanhado isso de perto, você, o Agostinho, todos vocês, né, o que ela ocasiona para a saúde pública, em termos de desestruturar o serviço público de saúde, e graças a Deus, eu acho que aqui na cidade, o esforço feito pelo prefeito Bruno Covas, enfim, a gente está conseguindo atender... Aí, é verdade que tem bastante gente saindo já dos hospitais, muita gente já deixando os hospitais, gente curada. Ninguém quer que a população se descuide, mas esse é um dado, é um fato de que tem muita gente curada saindo dos hospitais, tem mais gente curada do que gente entrando. Nós tivemos, inclusive, esse final de semana, o Einstein, inclusive, que administra 2 hospitais nossos e várias unidades de saúde, nos retrataram exatamente isso, quer dizer, que é possível notar uma pressão menor no sistema de saúde. Nós temos notado aqui também uma pressão que é possível de ser administrada, e uma coisa que é muito clara, da pena, até porque isso é real, é uma taxa. A cada 10 pessoas que a gente consegue dar um leito de tratamento, absorvendo o sistema de saúde, 9 nós estamos salvando, né? Então é isso que a gente precisa. Importante. Eu acho que é por isso até que o Bruno falou para a gente aqui, e o Dória falou depois, ontem, não é, que haverá a possibilidade de não acontecer o lockdown, isso não vai acontecer, mas de uma quarentena inteligente com flexibilização de alguns setores aí, desde que a população continue respeitando o distanciamento social, né? Um lockdown seria terrível para a economia já afetada do Estado e do país, mas é também por esses dados que se viabiliza que talvez se flexibilize alguns setores. Vamos esperar para ver, esse anúncio deve acontecer amanhã. Mas é sempre importante lembrar a população que deve observar o distanciamento social. Eu acho que o secretário também devia falar mais com o secretário de Transportes para evitar que o transporte coletivo trafegue lotado, porque todos os países que abriram, o principal detalhe do desconfinamento, como eles chamam na Europa, é o transporte coletivo. E o transporte coletivo em São Paulo não pode ficar lotado do jeito que está. Se estiver rodando mais gente e for flexibilizada, como parece que vai ser parte dessa quarentena, ou mantida a quarentena, tem que aumentar o número de ônibus, de trens, porque senão não adianta nada, todas as outras medidas tomadas, elas se perdem com uma única pessoa infectada dentro de um ônibus completamente lotado. Secretário, muito obrigado, um ótimo dia e obrigado por nos atender aí, apesar da agenda corrida. Obrigado, Atena. Um grande abraço a você, Agostinho. Abraço grande ao secretário. Chega, né, Agostinho?